Paz do Senhor, igreja. Estou aqui de novo, com a preciosa palavra de Deus na mão. Estou aqui dando continuidade no livro de Josué. E desde já eu quero agradecer a Deus por estar aqui. E quero te dizer que você seja bem-vindo a ouvir essa preciosa palavra de Deus. Então eu vou estar dando continuidade aqui no livro de Josué, no capítulo 4. As 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram o sacerdote os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhe: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que voz significa essa pedra? Dizendo: Então lhes disse que voz significa essas pedras. Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés os sacerdotes que levavam a arca da aliança. E ali estão até ao dia de hoje, porque ao Senhor levavam a arca, haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo. E ao povo se apressou e passou, tendo passado todo o povo e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhe tinha dito. Uns 40 mil homens de guerra, armados, passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia, segundo engrandeceu a Josué na presença de todo o Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como havia respeitado a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem ao sacerdote que levam a arca do testemunho, que suba do Jordão. E então ordenou Josué ao sacerdote, dizendo: subi do Jordão. Ao subirem no meio do Jordão, o sacerdote que levava a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar, e corria como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó.
As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Farei saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco esse Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Eu já estou aqui no capítulo 5. Vou dar uma pausa aqui rapidinho. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amoreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor ao Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito. Todos os homens de guerra eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs aos seus filhos, e a esses Josué circuncidou porquanto estava incircunciso, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróprio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Celebra-se a Páscoa. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte, à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Deus aparece a Josué. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor a seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Aí eu já cheguei aqui no capítulo 6, a destruição de Jericó. Ora, Jericó estava rigorosamente
fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis, por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós os unidos dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou o sacerdote e disse: Levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passa diante da arca do Senhor. Assim foi, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante do sacerdote que tocava as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez, entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, que levavam 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam tocando continuamente. Os homens armados iam diante deles, e a retaguarda os seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas zoava continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e a tornaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia, rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando o sacerdote tocava as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém toda prata e ouro, utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo unido da trombeta e levantando grande grito. Ruíram as muralhas, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como as mulheres, tanto meninos como os velhos, tanto também bois, ovelhas e jumentos. Já estou aqui no versículo 22 do capítulo 6. Raabe é salva. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: Entrai na casa da mulher prostituta
e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhes juraste. Então entraram os jovens e os espias, e tiraram Raabe seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acompanharam fora do arraial de Israel. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram-no, tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro, e deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: Maldito, diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Cheguei aqui no capítulo 7. Os israelitas derrotados em Ai-Acã. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabide, filho de Zerra, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas a ira do Senhor e se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi, espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram aí. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Senhor Deus, porque fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fizerem perecer. Tomara-nos, comentaram como ficarmos além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desraigarão o nosso nome da terra. E então que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, dissimularam e debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, senão eliminar do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, e disse: Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio. Ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois vós pegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar, por sorte se chegará, e segundo as famílias, e a família que o Senhor designar, se chegará por casas,
E a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com coisas condenadas será queimado, e ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez lavoura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar Israel segundo as suas tribos, e caiu sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Seraitas. Fazendo chegar a família dos Seraitas, homem por homem, caiu sobre Zabed. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, e fizeram de Carme, filho de Zabed, filho de Zerra, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel. A ele rende louvores e declara-me agora o que fizeste, não mos oculte. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Então Josué enviou o mensageiro que fora correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata e a capa e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Acor. Disse Josué: porque nós conturbaste, ó Senhor, hoje te conturbará. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejá-lo, queimou-os, e levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até ao dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até ao dia de hoje. Eu vou estar encerrando essa palavra aqui hoje, finalizando aqui, e eu terminei aqui o capítulo 7. Então eu vou estar deixando uma palavra aqui, em nome de Jesus, para dar encerramento nessa palavra. Eu vou estar deixando aqui em Salmo 101, o versículo 8. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam iniquidade. Eu vou estar repetindo esse versículo. Salmo 101, o capítulo 8. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam iniquidade. Então, para limpar a cidade, o Senhor vai destruir todos os ímpios da terra. Todos os ímpios da terra. Para limpar a cidade dos que praticam a iniquidade. Então não se engane, que para limpar a cidade, a espada vai ter que passar. E ela já está sendo passada em todos os cantos da terra, para limpar a cidade. Então, se você não quiser ser um desse começa você fazendo a sua limpeza dentro do seu santuário. Sabe por quê? Se eu quero que o meu jardim dá fruto, se eu quero que o meu jardim fica florido, sou eu mesmo que vou fazer a limpeza. Quando eu falo que você tem que se esvaziar, você vai tirar o lixo. Porque quando você tira o lixo, você vai começar a regar. Como você começar a regar, você vai molhar e regar, molhar e regar.
vai começar a dar flor. E vai começar a dar fruto. E vai ter raiz. E aí você vai ver seu jardim totalmente florido, porque ele é seu. E você precisa de flor, você precisa de água, você precisa de flor, você precisa de alimento, você precisa de fruto, você precisa de raiz. Porque você, sem raiz, o vento vai, te levar. Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra hoje.